E a gente vai falar sobre a tensão entre a Tailândia e o Camboja. Mais de 500 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e seguirem para abrigos seguros, depois desse aumento dessa tensão ali no país. Fred, queria que você explicasse para a gente o que aconteceu, qual que é exatamente o conflito que está acontecendo ali na região. A questão mais imediata é o seguinte: na segunda-feira começou uma troca de disparos entre os dois governos. Não há uma informação de quem começou. Sabe-se que bombardeios da Tailândia atingiram uma região onde, na fronteiriça ali, na região de Previhi, que é uma província bastante estratégica para os dois países. Esse cassino, segundo a Tailândia, seria uma base de drones para ataques contra do Camboja contra a Tailândia, e a Tailândia teria também disparado foguetes contra uma região de Sumi, onde fica um hospital tailandês. A gente já sabe que foram mais ou menos 500 mil pessoas deslocadas, 100 mil do lado do Camboja, 400 mil do lado da Tailândia. Até o momento, confirmadas 11 mortes, 7 delas civis. Há uma escalada dessa tensão que não é de hoje. É um conflito bastante antigo e que ele chamou atenção em julho desse ano, quando novamente esse conflito acendeu. Houve 43 mortes, até um número menor de deslocados nesse conflito de 5 dias. Foram 300 mil, e ele encerrou graças a uma intermediação do governo da Malásia e do presidente Trump. Essas são imagens do conflito de julho, né, quando houve 43 mortes. O presidente Donald Trump, ele entrou com pressão contra os dois países, aplicando tarifas para que houvesse um acordo que foi assinado em outubro na Conferência da Malásia. Né? Nós vemos as imagens aí, e o Donald Trump até usou na época, quando ele fez aquela lista ele era um forte concorrente ao Prêmio Nobel da Paz, né? E ele falou que ele era o presidente da paz porque ele havia resolvido 9 conflitos pelo mundo. E esse era um dos conflitos. Esse era um dos conflitos que a gente vê que não é tão bem resolvido assim. Mas, como eu falei, é um conflito que não começa agora. Né? É um conflito que data da época da divisão colonial do Sudeste da Ásia, quando, na época de 1860, a França coordenava aquela região. Né? Nós temos um mapa aqui que dá para poder ver mais ou menos ali a região, e eu explico tanto a questão dos conflitos quanto a questão que está por trás dessa guerra. Essa fronteira foi desenhada num acordo colonial em 1907, que deu o vale de Previhi. Previhi fica ali mais ou menos a sudeste da fronteira da Tailândia com Camboja, que tem uma extensão mais ou menos de 800 quilômetros. É um vale com um ponto, uma colina de mais ou menos 500 metros, que domina todo esse vale, que é cortado por 2 rodovias importantes, a 62 e a 64, que levam até a capital do Camboja, Phnom Penh. Também é um vale de grande produção agrícola, inclusive há projetos agora de produção agrícola, arroz e grãos orgânicos, e a parte também do turismo. Lá tem um templo, e vários desses templos ali na fronteira, mas há um templo específico do século XI, que acirrou esse conflito pela disputa das fronteiras, que eu falei que foi de 1906, 1907. Em 1953, o Camboja se tornou independente da França, numa onda de independências ali da região, que inclusive teve a Indochina, que virou o Vietnã, num conflito muito longo com a França, e o Tribunal Internacional de Justiça, em 1962, considerou que essa região e essa fronteira pertenciam ao Camboja e não à Tailândia. E, mais para frente, perto de 2000 e pouco, a Unesco recebeu a proposta para que esse templo, que é do século XI, construído pelo Khmer, né, na época, e ele é hindi. E esse é o ponto que está historicamente sendo considerado o eixo do conflito.
né? Então, essa definição. E em 2008, esse templo foi levado para a Unesco para se tornar um centro de herança da humanidade e que levou ao aumento das tensões. Aí, esse é o contexto histórico. Tem um contexto também geopolítico, né? Como eu falei, é um vale economicamente que controla tanto o acesso para a capital do Camboja, quanto também para a região do Laos, né? Além disso, você tem também uma disputa entre as zonas de influência. A Tailândia é um país fortemente apoiado pelos Estados Unidos e o Camboja está vendo uma entrada da China muito forte. Então, tudo isso entra nesse contexto. Tanto é que, apesar de ser tão distante para a gente, é um tema importante para os Estados Unidos. Como falei, o Donald Trump colocou como um dos seus elos, né, para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, e nesse instante também ele anunciou que vai fazer uma ligação para os dois países para aumentar a pressão para a solução do conflito, para que ele não se estenda. Fala até de questões de tarifas também, né? Exatamente. Só que o porta-voz do governo da Tailândia já reagiu dizendo que não há, nesse momento, nenhuma expectativa de que negociações comecem por parte de terceiros, nem que tarifas levem a isso. É preciso que o Camboja não aumente as suas pretensões em relação à Tailândia, e a Tailândia acusa o Camboja desse ponto, justamente porque, ao longo desse período, depois do acordo, em setembro, houve um reforço do campo minado entre esses dois, nessa fronteira. Um soldado tailandês morreu, a Tailândia recuou desse acordo assinado com Trump, e o Camboja anunciou também a retomada da lei de serviço militar obrigatório que havia sido extinta em 2006. Então, todo esse contexto está levando a esse acirramento de um conflito que, vamos ver, nesse momento, como eu falei, Donald Trump já se propôs a fazer essa ligação. É uma ideia de que é um conflito que envolve as zonas de influência Estados Unidos e China na região, e envolve também essa disputa histórica de fronteiras que foram desenhadas na época da dominação colonial da França na região.